Eu acho que desde o início do campeonato, né, o Santos surpreendentemente se ajeitou rapidamente, mais do que o Corinthians, que era o dono do estádio ontem, curiosamente, estava jogando um amistoso, está eliminado há muito tempo. Os dois terminaram a temporada passada em dificuldades, o Santos muito mais, porque tinha sido rebaixado pela primeira vez na sua vida no Brasileiro. Mas o Santos agiu rápido. E não foi simples, né? Tá com um transfer ban aí agora, nessa semana. Continua devendo para todo mundo. Mas conseguiu, no campo, reconstruir depois da eleição que o Corinthians também teve, né? De um novo comando, formar uma equipe rapidamente. Até a contratação do Carille teve seus percalços, né? Ainda está lá a discussão de quem paga a multa para o clube japonês, etc. Mas acho que o Santos conseguiu, na surdina, digamos assim, formar uma equipe minimamente consistente. E o técnico tem muito mérito nisso. Olha o Carille ali, que beleza. Ó. Ele, desde o início, ele praticamente firmou uma equipe titular que tem muito a ver com a dupla de volantes, que é ótima, que é Diego Pituca e João Schmidt, dois canhotos que sabem defender e jogar. A dupla de zaga, o Gil, que não servia para o Corinthians, jogou todas as partidas pelo Santos do Campeonato Paulista. E o Joaquim, que fez o gol ontem, o primeiro é muito bom jogador, já estava ano passado. Meio que essa espinha dorsal. O João Paulo, o goleiro, vai sair, acabou permanecendo. E ali o Santos foi preenchendo algumas outras posições, levando em O consideração Paulinho, o né, que saiu do calendário. São Paulo, com aquele rolo todo lá. Exatamente. E assim, né, um calendário que o Santos tem vazio, né, em relação aos demais, só joga o estadual e a Série B. No estadual, o Santos tentando quase sempre ali brigar pela melhor campanha, não fez a melhor campanha, fez a segunda e deve enfrentar o Palmeiras na final. E aí, né, Tironi, fazendo o primeiro jogo em casa. Aí é uma coisa à parte, o em casa do Santos. O Santos jogou no Morumbi, encheu o Morumbi. Jogou na Neoquímica Arena, encheu a Neoquímica Arena. E o presidente Marcelo Teixeira já disse depois da partida que vai querer jogar a sua primeira partida da decisão, sendo contra o Palmeiras, em São Paulo. E aí, nós temos uma questão para debater aqui. Cada número bom do Santos, agora é o recorde no estádio do Corinthians, gera uma certa ciumeira. Não sei se você me entende. Assim como gerou no São Paulo, o Santos e São Bernardo. São Paulo bateu o recorde depois, né? Teve em 2 jogos mais gente que Santos e São Bernardo, contra Palmeiras e Novo Horizontino, mas gera uma certa ciumeira. No começo é tudo beleza, vou ceder por um jogo. Por mais de um jogo já é um pouco diferente. E aí o Santos tem 2 opções para jogar contra o Palmeiras. Ou no campo do Corinthians, ou no campo do São Paulo. Veremos como será essa decisão na sexta-feira no Congresso Técnico. Mas que o Santos, na capital, vem se dando muito bem, o torcedor tem comparecendo, isso não tem dúvida. Isso leva a outro debate também, né? O Santos, como ele tá se dando muito bem, ele cobra ingresso mais barato, também pressiona os outros. Ó, tá vendo? Os caras põem ingresso barato, enche o estádio. Que é o que aconteceu no caso do São Paulo, depois o São Paulo bateu o recorde, e agora do Corinthians. E os corintianos, o Rodrigo, estão enlouquecidos agora, tá todo mundo apertando F5 lá no site do Corinthians para ver o borderô do jogo, para saber se o Corinthians saiu com lucro dessa brincadeira ou não. Tá todo mundo, quanto que o Corinthians vai ganhar, quanto que o Corinthians vai ganhar, porque, de fato, o Santos foi lá e bateu o recorde de público do Corinthians e tá na final. Ele já estava enlouquecido. Bom dia, Tirone, bom dia, Arnaldo, antes do jogo, né? Porque foi organizado o Corinthians tacar peixe lá no próprio estádio, uma cena bizarra, né? Antes do jogo, agredindo o próprio patrimônio, digamos assim, né? Uma cena sem sentido, além do desperdício ali de comida, enfim. Então, o enlouquecimento já era anterior ao jogo. E eu acho que teve cenas muito legais, né? Normal, assim, uma torcida que não costuma ir a um determinado estádio, ela fica empolgada com aquele ambiente. Então, tem um pouco esse aspecto também. E a torcida do Santos foi muito bem ontem. Você ouvia bastante a torcida, assim como aconteceu no Morumbi. E tem esse aspecto de... Eu acho que se o Santos jogasse o tempo inteiro em São Paulo, talvez não criasse essa coisa do evento que é raro, digamos assim, né? Então, poderia reduzir um pouco esse efeito. Mas
dosando do jeito que está fazendo, eu acho que causa um clima muito legal. A chegada da torcida, tudo pareceu, todas as imagens que eu vi são muito legais. E o time é muito bem montado e com alguns jogadores. É isso que a gente fala às vezes, né? O Corinthians saiu gastando uma grana. O Santos teve 2 achados, como disse o Arnaldo, o Pituca e o João Schmidt. O Pituca ontem jogou um partidaço, né? Ali armando o time, combatendo lá atrás. E principalmente, o Santos jogou no contra-ataque ontem, né? O Red Bull ficou naquele seu estilo Cerca Lourenço, que tem a bola no campo de ataque e não faz absolutamente nada. Mesma coisa que ele fez contra o Botafogo. O Red Bull tem um problema sério de jogar jogos decisivos. Fica ali com a bola, rodando de um lado, dá no Elinho, aí depois dá no Vitinho. O centroavante fica lá no meio sem receber bola. Aí é muita técnica e tal, mas chegar no gol eles não chegam quase nunca, né? Então eu olhei aqui, teve muita conclusão do Bragantino, mas todas quase sem conclusão no gol. Enquanto o Santos roubava a bola, esticava e era objetivo. E além do João Schmidt e o Pituca destacados pelo Arnaldo, eu destaco também o Guilherme, que é um jogador que já rodou um pouco no Brasil, né? Já foi do Grêmio, Fortaleza, e que está muito bem no Santos. Ontem fez gol e deu uma assistência, né, no cruzamento para o Joaquim, e o Pedrinho, que é em São Paulo, também deu 2 assistências a gol, né? Então, o que está faltando aparentemente para o Santos é o centroavante, porque nem o Fux, nem o Morelos ainda são jogadores que convençam muito, né? Mas o restante do time, de fato, achou um monte de jogador ali para determinadas posições, com poucos que ficaram. Você vê tem o goleiro, João Paulo, o Joaquim, que já estava, Felipe Jonathan, e o Furks, que não está funcionando. Mas, enfim, o resto foi tudo remontado, se você olhar a escalação do time titular de ontem, né? E conseguiu se achar logo no estadual. Acho que é um trabalho muito positivo, né? Se você olhar a torcida a jovem do Santos ainda está com a faixa ao contrário, porque está na Série B, né? Mas ontem a festa mostrava... Foi até estranho, né? Você ver uma torcida com a faixa ao contrário e tá um clima de otimismo, uma festa no estádio e tal. Tem essa peculiaridade ali desse momento do Santos. Está na Série B, mas vive um momento bom. Eu acho que a tradução é essa, uma festa na arquibancada e a faixa ao contrário. O Guilherme Ferraz pergunta aqui, mas vocês podem explicar o que recorde é esse? O Santos ontem bateu o recorde de público da Neoquímica Arena em 2024. É o maior público este ano da Neoquímica Arena, batendo os jogos do Corinthians, que jogou o Campeonato Paulista lá, foi eliminado na primeira fase e tal. Então esse é o recorde, Guilherme Ferraz. O Rodrigo falou um pouco do Bragantino, né, que tudo que ele falou eu sempre resumo em uma frase: o Bragantino joga com a faca entre os dentes, mas é aquela faquinha de rocambole Puma, sabe, de plástico, que não corta direito, é aquela faquinha que ele joga entre os dentes todo jogo decisivo, é impressionante. Um pouco sobre o Bragantino, Arnaldo, 2 coisas na verdade, uma sobre o Bragantino e uma sobre o Santos. Esse negócio não vai ficar marcado no Bragantino, do time que nessas horas é um time mole? Porque é muito jogo decisivo que o Bragantino joga assim. É a final da Sul-Americana, é o jogo contra o Botafogo, é a semifinal contra o Palmeiras, é a semifinal ontem. Toda hora tem um jogo decisivo do Bragantino, não, porque é o time empresa, porque realmente, porque os jogadores... E nessa hora, fraqueja. Esse é um ponto. E o segundo o Corinthians, o Santos herdou aí alguns refugos, vamos dizer assim, com todo respeito, que eram do Corinthians. Gil... Juliano, que estão jogando bem. Que estão jogando bem. Sobretudo o Gil, não está jogando direito? Bom, pegando esse gancho final, o Gil jogou bem pelo Corinthians ano passado. Jogou quase todas também, sem se machucar, sem ser suspenso e tal. O Juliano também não foi desprezível no Corinthians ano passado. E para um time que tem um calendário com menos jogos e tem a missão de subir para a primeira divisão, jogadores experientes são bem-vindos, ainda mais nesse processo de reconstrução. O Santos não tem o calendário que o Corinthians terá daqui a pouco, né? Vai ter a Sul-Americana, o Brasileiro e a Copa do Brasil simultaneamente, viajando para lá, viajando para cá. Então, eu acho que o time, a estrutura foi bem pensada, sabe, Tironi? O Rodrigo lembrou, né? Tem os 2 principais jogadores do Santos do meio para frente saíram, o Marcos Leonardo e o Soteldo. Esse time com o Marcos Leonardo e o Soteldo
seria ainda mais, né? Imagina o centroavante com o Marcos Leonardo nesse time que se colocou. Então, acho que o Santos montou, sem grandes loucuras, rapidamente uma base consistente. E o Gil e o Juliano fazem parte. O Juliano se machucou lá naquele jogo do Palmeiras, lá atrás, no começo da temporada. Até falou da questão... Foi um dos primeiros caras a falar mal do gramado sintético do Allianz Parque, foi o Juliano. Ele foi preservado naquele jogo, entrou no intervalo e se machucou e demorou a voltar. Mas jogando uma vez por semana, como vai ser o calendário do Santos daqui para frente, ele pode ser bastante útil. Acho que tem, nessa situação do Bragantino, a sua primeira parte da pergunta, a gente também tem que entender, eu comecei a reparar nisso, qual é o objetivo do clube. O objetivo do Bragantino não é ser campeão, Tira. Definitivamente não é ser campeão. De nada. O objetivo do Bragantino é, como um clube filial de uma grande empresa, faturar alguma coisa, estar sempre bem posicionado, não cair de divisão, disputar Copas Sul-Americanas, pode ser a Sul-Americana ou a Libertadores, e assim vai. Então, hoje o Bragantino não entra para ganhar campeonato, ele entra para ficar ali, figurar no campeonato, não fazer feio no campeonato. E ele não faz feio, vamos combinar que ele não faz feio. O Bragantino nunca é candidato a cair em torneio nenhum e também não é candidato a ganhar torneio nenhum. Para ganhar torneio algum, ele teria que mudar um pouco o perfil do seu elenco. Não todos, mas um ou outro jogador com perfil vencedor, como o Sacha. O Sacha é quase uma exceção, né? É um cara que rodou mais, é mais experiente e é o cara que faz gol na hora do que o jogo aperta, como fez ontem. Mas tem um ou outro, tem o Matheus Fernandes, tem o Sacha, tal. O espelho do Bragantino é aquilo, ele tem um capitão, o Léo Ortiz, que é negociado no meio da decisão da vaga para a fase de grupos da Libertadores para o Flamengo. Então isso aí isso é o Bragantino, né? Então não... Ou o Arthur, ano passado, que era um dos principais jogadores do time, cede para o Palmeiras ali e tal, não sei o quê. O Bragantino, se você tiver uma partida decisiva, não conte com o Bragantino, não conte. São jogadores... E assim, né? Não existe uma pressão de time grande. O jogador, ao mesmo tempo, ele não se sente mobilizado para ir um pouco além do que ele faz normalmente. E mesmo assim, eu também tenho que prestar atenção nos comandantes do Bragantino. O Caixinha tem esse perfil, se você reparar, né? É um perfil de um técnico... Ele não está se desesperando ou se descabelando porque o time falha nas partidas decisivas. Aliás, o Bragantino tem uma coisa do Caixinha que o Caixinha conseguiu me mostrar que existe um time de futebol que possa jogar com um zagueiro só. Ele joga com um zagueiro só há algum tempo. E normalmente significa vários gols sofridos. É o caso, né? Então ele já jogou o Brasileiro do ano passado com um zagueiro só, o Léo Ortiz, e continua jogando com um zagueiro só, como visitante contra o Santos, num jogo que, se empatasse, poderia ir para os pênaltis, o Bragantino iria perder. E chegou, né, Rodrigo, a esboçar uma reação com o Sacha, dá 5 minutos depois do gol do 2-1, toma o 3-1 e acaba o jogo. Então o Bragantino é isso, vai jogar, é aquele que sonhou a fase de grupos da Libertadores e foi parar no pote 4 da Sul-Americana. E tá tudo bem, pro Bragantino tá tudo bem.